A Revolução Farroupilha, 1835-1845. A Revolução Farroupilha, também conhecida como Guerra dos Farrapos, foi um dos mais longos e emblemáticos conflitos da história do Brasil no período imperial. O confronto ocorreu principalmente na província de São Pedro do Rio Grande do Sul, entre 1835 e 1845, e colocou em choque forças imperiais e revolucionários republicanos locais. Mais do que um simples conflito armado, o movimento expressou reivindicações econômicas, políticas e culturais que refletiam o momento de formação da identidade nacional e as tensões internas do Império do Brasil. Contexto histórico. No início do século XIX, o Brasil vivia a transição de colônia para império independente. A proclamação da independência em 1822 consolidou a monarquia sob Dom Pedro I, mas o novo país ainda enfrentava grandes desafios: vasto território, diversidade regional, instabilidade econômica e disputas de poder entre o governo central e as províncias. A província de São Pedro do Rio Grande do Sul possuía características únicas. Situada na fronteira com o Uruguai e a Argentina, era marcada por uma economia pecuária baseada na criação de gado, produção de charque, carne salgada e seca e no comércio de couro. Sua elite rural, formada por grandes estancieiros, tinha uma mentalidade fortemente ligada ao federalismo e à autonomia local, devido à experiência de constante defesa das fronteiras contra conflitos externos, como as Guerras Plátinas. Durante a década de 1830, o Brasil passava pelo período regencial, 1831-1840, um momento de descentralização política, agitação social e diversas revoltas provinciais, como a cabanagem, a sabinada e a balaiada. Esse contexto instável serviu de pano de fundo para a eclosão da Revolução Farroupilha. Causas da revolta. A insatisfação gaúcha que levou à guerra foi motivada por um conjunto de fatores interligados. Questões econômicas. O principal motor inicial da revolta estava relacionado à economia do charque. O Rio Grande do Sul era o maior produtor de charque do Brasil, mas enfrentava concorrência desleal do charque platino, do Uruguai e Argentina, que entrava no país com taxas alfandegárias menores do que as cobradas sobre o produto gaúcho em outras províncias brasileiras. Isso prejudicava diretamente os estancieiros locais, que exigiam proteção tarifária. Questões políticas. O sistema político imperial favorecia um governo centralizado no Rio de Janeiro, limitando a autonomia provincial. Os líderes gaúchos defendiam maior descentralização e um modelo federalista que lhes desse mais controle sobre impostos, forças armadas locais e decisões administrativas, questões culturais e regionais. Os gaúchos possuíam uma identidade própria, forjada no contato com povos do Prata e na vida rural militarizada. Essa cultura era marcada pela figura do gaúcho livre, a valorização da habilidade no campo e no combate, e um certo orgulho de independência. Muitos líderes locais viam-se como mais aptos a governar a si mesmos do que autoridades distantes no Rio de Janeiro. Instabilidade nacional. O período regencial foi turbulento, com revoltas e golpes, e o governo central encontrava dificuldade em atender às demandas das diversas províncias. No Sul, a sensação era de abandono, o que fomentava a ideia de separação ou maior autonomia. Eclosão da revolta. A Revolução começou em 20 de setembro de 1835, quando tropas lideradas por Bento Gonçalves da Silva marcharam sobre Porto Alegre, capital da província, e depuseram o presidente provincial Antônio Rodrigues Fernandes Braga, representante do governo imperial. O movimento, inicialmente, não visava necessariamente a separação, mas sim pressionar por mudanças econômicas e políticas. A tomada de Porto Alegre foi relativamente pacífica, mas o governo central reagiu, enviando tropas para retomar o controle. Esse ato marcou o início formal da guerra. Formação da República Rio-Grandense. Em 11 de setembro de 1836, após a vitória farroupilha na Batalha do Ceival,
liderada por Antônio de Souza Neto, foi proclamada a República Rio-Grandense. A nova entidade política tinha como presidente Bento Gonçalves, mesmo estando preso na Bahia na época, após ser capturado pelos imperiais, e adotou um regime republicano e federalista. A República Rio-Grandense buscava reconhecimento internacional, mas apenas a Confederação Argentina demonstrou alguma simpatia, sem oficializar apoio. A maior parte das nações, inclusive as vizinhas, evitava apoiar abertamente para não entrar em conflito com o Império Brasileiro. Expansão e guerra. Aliança com a Revolução Catarinense. Em 1839, os farroupilhas uniram-se a republicanos catarinenses e proclamaram a República Juliana em Laguna, Santa Catarina. O objetivo era ter um porto marítimo para facilitar o comércio e o recebimento de apoio externo. Porém, essa república durou pouco, sendo reconquistada pelas forças imperiais no mesmo ano. Conflitos e batalhas. A guerra foi marcada por combates de pequeno e médio porte, emboscadas e escaramuças. Entre as principais batalhas destacam-se: Batalha do Ceival, 1836. Vitória Farroupilha, que motivou a proclamação da República. Batalha de Fanfa, 1836, derrota dos farroupilhas e captura de Bento Gonçalves. Batalha de Porongos, 1844, episódio polêmico, em que tropas farroupilhas, em grande parte compostas por lanceiros negros, foram surpreendidas e massacradas, possivelmente em um acordo entre líderes farroupilhas e imperiais. Personagens importantes: Bento Gonçalves da Silva, líder militar e político da revolta, símbolo do movimento Farroupilha. Preso em 1836, conseguiu fugir e retomou a liderança. Giuseppe Garibaldi, italiano que lutou ao lado dos farroupilhas e mais tarde se tornaria figura de destaque na unificação da Itália. Atuou principalmente na tomada de Laguna, junto com Anita Garibaldi, que também participou ativamente. Anita Garibaldi, Antônio de Souza Neto, general responsável pela vitória no Ceival e pela proclamação da República Rio-Grandense. David Canabarro, um dos líderes militares, controverso devido ao episódio de Porongos. Anita Garibaldi, heroína reconhecida, participou de batalhas e acompanhou Garibaldi em diversas campanhas. Lanceiros negros e a contradição farroupilha. Um capítulo marcante da guerra foi a participação dos lanceiros negros, escravizados que lutavam nas tropas farroupilhas em troca da promessa de liberdade. A atuação desses combatentes foi fundamental para as vitórias farroupilhas, mas sua história é permeada de injustiça. No final da guerra, muitos foram mortos na Batalha de Porongos, e há registros de que alguns líderes farroupilhas negociaram com o Império para evitar a libertação dos escravizados. O fim da guerra e o Tratado de Ponche Verde. A guerra terminou oficialmente em 1º de março de 1845, com a assinatura do Tratado de Ponche Verde, mediado pelo então presidente da província, Caxias, futuro Duque de Caxias. Os termos incluíram anistia geral aos revoltosos, incorporação dos oficiais farroupilhas ao exército imperial, liberdade apenas para os escravizados que lutaram diretamente ao lado dos farroupilhas sob certas condições, manutenção do Rio Grande do Sul como parte do Império. Apesar de não alcançarem todos os objetivos, os líderes farroupilhas obtiveram algumas concessões econômicas, como taxas alfandegárias mais favoráveis ao charque gaúcho. Consequências da Revolução Políticas. A guerra demonstrou a fragilidade do poder central diante das revoltas provinciais, incentivando reformas administrativas e maior atenção às demandas regionais. Econômicas. O conflito devastou parte da economia sulina, mas também fortaleceu o espírito empreendedor e autônomo dos gaúchos. Sociais. A Revolução Farroupilha é lembrada como símbolo de resistência, mas também é criticada por suas contradições, especialmente em relação à escravidão. A memória da Revolução Farroupilha. No Rio Grande do Sul,
a Revolução Farroupilha ganhou status de mito fundador da identidade gaúcha. Desde o final do século XIX, o 20 de setembro é celebrado como o Dia do Gaúcho, com desfiles, cavalgadas e apresentações culturais, relembrando os ideais de liberdade e autonomia. O movimento tradicionalista gaúcho, MTG, mantém viva essa memória, mas historiadores contemporâneos buscam apresentar uma visão crítica, destacando tanto as virtudes quanto as falhas do movimento. Análise histórica. Revolução ou Guerra Civil? A Revolução Farroupilha foi, ao mesmo tempo, uma revolta regional e uma guerra civil. Embora seus líderes defendessem ideais republicanos e federalistas, seu núcleo dirigente era formado por grandes proprietários de terra, preocupados com interesses econômicos específicos. Assim, a luta não representou, necessariamente, um movimento popular amplo, embora tenha mobilizado camadas diversas da população, desde estancieiros até peões, índios e escravizados. Legado. O legado Farroupilha é complexo. Representa a defesa da autonomia regional e a resistência contra imposições centralizadoras. É parte importante da construção da identidade cultural gaúcha. Levanta debates sobre desigualdade social, escravidão e memória histórica. Influenciou a política do Império, levando a ajustes na relação entre o centro e as províncias. A Revolução Farroupilha foi um episódio singular na história brasileira. 10 anos de guerra no extremo sul do país, marcados por ideais republicanos, interesses econômicos e forte identidade regional. Embora não tenha alcançado a independência pretendida por alguns líderes, deixou marcas profundas na cultura e na política do Rio Grande do Sul e do Brasil. O mito Farroupilha continua vivo nas festas, na música, na literatura e na memória popular, ora exaltado como símbolo de liberdade, ora questionado por suas contradições sociais. A história desse conflito mostra que a construção de um país é feita tanto de batalhas e tratados, quanto de narrativas e símbolos que moldam a maneira como nos enxergamos. Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal.